fazer um clamor nacional, e é esse, acho que é um papel que cabe aos que obtiveram o mandato desta eleição, fazendo um clamor nacional para que haja mais respeito por parte do judiciário aos cidadãos, né? E que ele tenha realmente um controle externo, que ele tenha um controle externo. Não é possível ficar aquele time ali fechado, e na realidade não se sabe nem o nível de autonomia, porque os escalões superiores deles são nomeados pelo Executivo. Eu acho que tem que haver um clamor nacional. Como é que o país está hoje, 2 dias depois da eleição, sem saber o que aconteceu com o seu voto? Tem muitos estados aí onde candidatos não têm os resultados publicados, que vai depender de uma reunião que acontece 2 vezes por semana, e só à noitinha. Só à noitinha. 2 vezes por semana, só à noitinha, e dali, daquelas 7 figuras, saem decisões que às vezes não tem nada a ver com os interesses do povo brasileiro. Então o que tem que haver não é um individual. O que tem que haver é um clamor nacional. Olha, muitos países não têm esta figura. Muitos países não têm esta figura de justiça eleitoral. Nós gostamos de imitar os Estados Unidos nos seus defeitos. Raramente procuramos imitá-los nas suas virtudes. Nos Estados Unidos não tem essa figura de justiça eleitoral. Aqui no nosso vizinho Uruguai não tem essa figura de justiça eleitoral. Viu? No México, enfim, não tem. Por quê? Os partidos se reúnem em programa de eleição. Se porventura houver algum questionamento, como foi aquele caso da fraude dos Estados Unidos, né, da eleição do Bush, então, a justiça, o judiciário é comum, a justiça é comum. Porque o que é nosso? O que é a nossa justiça eleitoral? Ela se reúne 2 vezes por semana à noite. Por que à noite? Porque durante o dia, os que fazem parte dela estão trabalhando nos outros lugares. Ela é composta de 3 membros do Supremo Tribunal, de 2 membros do Tribunal Superior de Justiça e de 2 membros da OAB. Não é isso? São 7 pessoas de instituições diferentes. Então, em muitos países civilizados, não existe essa figura que, infelizmente, todos nós sabemos, se constitui num balcão de negócios. Sempre tive uma posição crítica em relação à justiça eleitoral no Brasil, porque é uma justiça, como afirmou o Jackson, noturna e cansada, porque os juízes saem dos seus tribunais às 6 horas da tarde, correndo, em frente ao trânsito, às 7 horas, sentarem para julgar muitos processos sobre os quais eles não têm conhecimento. Ninguém sabe o que o outro traz, aquilo é uma sucessão de surpresa. Fui ministro do TSE durante 4 anos. 2 anos como suplente, como vice-presidente, e 2 como titular. Cheguei, inclusive, a ser corregedor nacional da justiça eleitoral no Brasil. E sei muito bem as dificuldades com que essa justiça opera. E, principalmente, em relação às leis que são mal feitas pelo Congresso. São leis feitas de afogadilho, são leis feitas voltadas para agradar e voltadas no ano da eleição, como, por exemplo, essa lei ali chamada da ficha limpa, que é uma lei bem intencionada, mas é uma lei mal feita. Né?
E o que ocorre com relação a isso? Ocorre que, como estou me lembrando aqui, em alguns estados ainda não se sabe o resultado, o que vai acontecer, porque os eleitores foram chamados a votar em candidatos que estavam no cardápio e muitos desses candidatos estavam sob júdice para uma decisão, portanto, posterior à eleição. Isso é um absurdo, porque isso é uma prova da insegurança jurídica com que o processo eleitoral transcorre no Brasil. Eu saí do TSE com um discurso que eu saí atirando, propondo a extinção da justiça eleitoral ou uma discussão sobre uma nova justiça eleitoral. O México, por exemplo, só saiu da ditadura do Partido Revolucionário Institucional quando resolveu acabar com a justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral era cúmplice pelos seus vícios. Eu tive 2 vezes no México participando de debates lá, por isso está comigo. E quanto à mudança do processo político eleitoral. Era uma coisa muito parecida assim com o Brasil, que era a justiça comum, atabalhoada, viciada, vinculada, e se transformava em justiça eleitoral. E eles acabaram com isso. Criaram uma autarquia, que não é justiça eleitoral, mas que discute retratação de contas, etc. Isso aí é assunto para outro momento. Mas é preciso. Você vai a Brasília agora, você vai ver o prédio que está sendo construído por TSE. Ele chega a ser maior do que o STJ, que tem 33 ministros e o TSE com 19 ministros. Quanto é que não custa manter o contribuinte? Então, são coisas que a gente precisa discutir. Eu pretendia, se tivesse sido eleito senador, levar essas questões para o Senado, não só as questões das leis que são mais feitas, mas como também acabar com isso que nós chamamos de direito de vacácio legis, quer dizer, o buraco que a lei não feita deixa, dando margem para que os tribunais interpretem a sua maneira de acordo